Museologia é um programa muito importante que traz esse olhar sobre a museologia a partir das nossas referências também, né? Então, a Mariana, enquanto museóloga, ela traz uma série de outras referências, e a gente também aproveita todas esses insights que essa programação nos possibilita para a nossa atuação, né? Cada um nos seus espaços museais, seus espaços culturais. Então, acho que é sempre muito importante a gente estar em movimentos de discussão, de reflexão e de pensar sobre a própria prática, né? E acho que nesses movimentos onde a gente consegue se conversar e tá nesse movimento de reflexão, nos sentimos em rede também, né? Então, em rede muito mais do que virtual, mas em rede apoiada também nesse nosso trabalho tanto regional, né, e pessoas que estão aí em outros lugares do Brasil. Então, acho que o Terças com Museologia é uma grande oportunidade da gente se conectar entre nós e com o que fazemos, né? Então, bom dia a todos, que tenhamos um bom encontro. E, Mariana, muito obrigada por esse tema, que acho que é bem o momento que estamos, né, falar sobre Semana de Museus, enfim, então, bom proveito para nós. Então, bom dia, gente, falei antes, e, enfim, eu vou fazer minha descrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelo castanho claro, estou usando um moletom bege, e acho que hoje é isso que dá para ver. Fiquei pensando, né? A gente sempre decide os temas que a gente vai escolher com base em reflexões que vão surgindo aqui, coisas que eu vou pensando. E a gente está em pleno mês dos museus, digamos assim, né? Maio. E fiquei ouvindo os relatos dos meus colegas de outros museus e pensando que é sempre uma correria. Quando a gente entra na Semana de Museus, começa a acontecer muita coisa, a gente vai atrás dos temas, quer participar das programações, quer pensar em programações, quer fazer um pouco de tudo isso, e tem muito a ver com a ideia desse Terças, né? O Terças era exatamente o momento para a gente parar e refletir, antes de só executar. Então, para a gente parar e pensar conceitos, em vez de só ir realizando as coisas, sem pensar muito naquilo que a gente está fazendo. E, às vezes, eu percebo, pelo que as pessoas vão falando e pelo que eu vejo, que a Semana de Museus acaba sendo uma preocupação dos museus muito grandes, e às vezes acaba acontecendo de sobrecarregar a equipe, acaba ficando um pouco corrido, as pessoas acabam pensando muito nisso, na parte de executar, de como executar, mas não na conceituação e do porquê que a gente está fazendo isso de fato. Eu vou aqui, então, compartilhar com vocês a minha apresentação e a gente vai conversando sobre isso ao longo dessa terça-feira, de um mês que parece muito longo, né, gente? Não sei se para vocês aí também está bem longo, mas por aqui está bem, bem, bem longo. Vamos lá, então. O que é a Semana de Museus? Tá dando para ver certinho? Tá tudo bonitinho? Qualquer coisa vocês me avisam? Sim. Tá. O que é a Semana de Museus? Então, ela é uma iniciativa do IBRAM que acontece desde 2003, gente. Eu não sei quantos vocês já pegaram, eu já peguei diversos, acho que ativamente desde 2012, e a gente vem sempre fazendo algumas ações e acompanhando as escolhas dos temas. Para quem não sabe, é para celebrar, né, comemorar o Dia Internacional dos Museus, que é dia 18 de maio. E aí a programação inteira, ela acontece sempre nessa semana que envolve o 18 de maio. E ela tem uma abrangência nacional, e os temas, eles surgem a partir dos temas que são lançados pelo ICOM, né, o Conselho Internacional de Museus. Então, todo ano, o ICOM lança um tema, e o IBRAM, ele adapta o tema para cá. Normalmente, ele não é exatamente igual, mas ele é muito parecido. A ideia é realmente trazer essa iniciativa, essa inter-relação entre os museus e a sociedade, propor um diálogo maior, estimular novas abordagens, ter uma participação diferente, fortalecer o papel dos museus na comunidade. Vamos dizer que a gente tem dois grandes acontecimentos durante o ano que envolvem todos os museus, ou a maior parte dos museus, que é a Semana de Museus aí em maio e a Primavera de Museus lá em setembro.
Ambos vão tratar temas novos, temas diferentes. Percebam que um é no primeiro semestre e o outro no segundo semestre, para que pelo menos 2 vezes por ano os museus se organizem para criar novas ações, né? Estimular essas novas abordagens, fazer coisas diferentes, para a gente não ter sempre só a exposição de longa duração. É uma forma de realmente movimentar o setor para que ele se organize para executar ações educativas diferentes. Lembra que a gente já conversa praticamente todo encontro sobre isso, sobre a ideia de trazer novas abordagens para que as pessoas se sintam mais incluídas, mais participativas. E todos esses eventos, eles servem para isso. A gente tem algumas coisas interessantes que acontecem em ambos, que a gente faz a inscrição no sistema do IBRAM, e depois isso gera um material que é divulgado pelo próprio IBRAM. Então, se você se inscreve na Semana de Museus, a sua programação está lá, dentro do catálogo de atividades que estão sendo realizadas no Brasil inteiro. É legal, você consegue ver por cidade, o que cada museu está fazendo, em cada horário, em cada ação, qual que é a ideia. É muito bacana isso. E os temas, eles não são escolhidos aleatoriamente. A gente estava falando aí, então, nessa ideia dos temas realmente terem a ver com os temas escolhidos pelo ICOM, e esses temas escolhidos pelo ICOM têm a ver com o que está acontecendo na sociedade no momento. Eu trouxe aqui uma retrospectiva para a gente ver, daqui a pouco eu mostro para vocês os últimos temas, mas a gente consegue ir relacionando muito claramente com as coisas que estão acontecendo, com as discussões da área. Vocês vão ver que as discussões que surgem lá são muitas discussões que a gente traz aqui para o Terças também. Os temas, eles não são isolados, eles acabam se relacionando com aquilo que está pulsante na área. É legal também, porque a Semana de Museus e a Primavera de Museus, elas se tornam ações articuladas, simultâneas. A gente vê isso acontecendo em todos, né? Todos os estados, em muitas cidades, em muitos espaços, sempre nessa semana do dia 18. A gente vê muitas ações acontecendo ao mesmo tempo, é praticamente impossível de você participar de todas que você quer, né? Você tem que selecionar uma ou outra, ver o que está acontecendo na sua cidade. Eu comentei para vocês no último Terças, vejam o que os museus da cidade de vocês estão fazendo, porque as ações normalmente são muito legais, são coisas muito interessantes, muito diferentes. Então, é bacana você poder participar dessas ações que mobilizam essas instituições de uma forma ou de outra. São centenas de instituições que participam, né? E a ideia também é ter esse intercâmbio entre as instituições. A gente consegue ver o que está acontecendo nos outros espaços, ver como isso se relaciona com as próprias ações dos nossos próprios espaços, das nossas próprias cidades. A gente consegue também fazer uma avaliação de como os museus estão tratando esse evento, se eles estão cumprindo tabela ou se eles realmente estão empenhados em fazer uma coisa que seja interessante, que consiga promover aí um diálogo de verdade. Se ele não está fazendo por fazer, mas a gente já chega lá. E aí, então, a gente tem esse alinhamento dos temas contemporâneos. Eu sempre atropelo meus próprios slides, porque eu acabei de falar isso, mas, enfim, vocês já sabem que os museus, eles são sempre espaços, ou deveriam ser, espaços de reflexão, espaços de diálogo, e aí a gente consegue refletir dentro das nossas instituições as discussões atuais. Então, muitas vezes, aquelas discussões que ficam presas no conceito, que a gente vê nos textos acadêmicos, que a gente vê nas publicações das áreas de museologia, a gente consegue, de alguma forma, tentar trazer isso para o nosso público, alinhar as nossas ações com essas discussões, repensar aquelas práticas que a gente tem feito de uma forma ou de outra. Isso ajuda a gente a ter um compromisso social que não seja só fazer por fazer, né? É muito legal a gente pensar que a gente consegue ter ações diferentes que envolvam o público. E aí, se a gente pegar alguns dos temas, peguei aí, então, desde os temas que eu comecei a acompanhar desde 2012, mas a gente viu que é mais antigo do que isso, a gente consegue pensar aquilo que está acontecendo em cada um desses anos. A gente teve Museu e um Mundo em Transformação, que, se vocês pensarem bem, é parecido com o tema que a gente teve esse ano também, né? Que era Museus e Sociedade em Transformação, enfim. A gente tem essa proximidade de tema, porque o tema não está resolvido. A gente continua discutindo a mesma coisa. Ali, a gente começava a pensar no surgimento dos bancos de dados virtuais, nessa questão de digitalização de acervo,
como que isso ia funcionar dentro dos museus, como que os museus iam lidar com isso, o mundo está se transformando. A gente está chegando em uma era que já tinha mais elementos digitais dentro dos museus, as exposições já estavam tomando outra forma, estava tudo mudando naquele momento. Então, como que os museus iam se relacionar com o mundo em transformação daquela época? E agora a gente está pensando de novo, como o museu se relaciona com o mundo em transformação agora. Em 2013, esse tema eu achei muito legal, né, que era museus, memória mais criatividade igual mudança social. Depois, museus criam conexões. Em 2015, a gente tem museus para uma sociedade sustentável. E aí, por quê? Porque a gente estava com aquela grande preocupação, que ainda é uma preocupação atual, sobre as mudanças climáticas, sobre o que ia acontecer, qual que é o papel dos museus dentro da sustentabilidade num sentido mais verde mesmo, né? Pensar na nossa participação para realmente mudar a questão do uso de energias, enfim, era uma questão mais assim, né? Aí depois a gente tem, em 2016, paisagens culturais históricas e histórias controversas, e aí eu lembro de vários museus que trabalharam memórias de dor, né, memórias que não eram tão prazerosas para isso, histórias realmente controversas. Isso é legal para a gente pensar na discussão que tem no momento sobre a história, que não precisa ser aquela história única. A gente já tem uma discussão muito forte sobre isso, e era em 2016, isso volta com tudo, né? Mostrar outras histórias que não sejam a história oficial, trazer histórias que não sejam aquela única história, né? Pensar em outras abordagens expositivas, em outras abordagens discursivas mesmo, para a gente realmente pensar em outras coisas. 2018 e 2019 era a hiperconexão. E aí a gente lembra de novo do período da pandemia, porque estava muito em alta, então as ações elas eram muito virtuais, quase todas as ações da Semana de Museus elas foram virtuais, então a discussão vinha muito nesse sentido, a gente tinha museus hiperconectados, era um tema interessante. E aí, 2020, 2022, a gente tem igualdade, reimaginação e poder dos museus. E aí agora a gente traz para os últimos temas, que a gente, de novo, olha como as discussões elas continuam acontecendo, de novo. A gente tem Museu Sustentabilidade e Bem-Estar, a gente já falou de sustentabilidade lá em 2015. Agora, em 2023, a gente falou em sustentabilidade de uma outra forma, porque estava lembrando das práticas sustentáveis, a saúde mental, porque a gente acabou de sair da pandemia, então a saúde mental estava sendo muito discutida, né? É um tema muito importante, muito abordado na nossa sociedade ali em 2023. E aí, em 2024, a gente já volta para os temas mais clássicos da museologia, né? Museu, educação, pesquisa. Eu lembro que quando eu li o tema de 2024, eu fiquei pensando bastante nisso, que é uma discussão que a gente tem aí desde os anos 60, e aí a gente está abordando isso de novo, de uma outra forma, na Semana de Museus, porque é uma discussão que a gente tem desde os anos 60, mas será que o nosso público tem contato com essa discussão desde os anos 60? Né? Como que é vista a educação e a pesquisa nos museus agora? Já não é mais do jeito que era visto antes, enfim, são outras abordagens. E agora, eu tinha feito isso aqui um pouco antes, né? Mas a gente já teve esse tema que também trabalhou o quê? Museus e Sociedade em Transformação esse ano. Então, as programações que os museus realizaram esse ano tem muito a ver com as programações daquele outro museu, né, lá em 2012, falando também sobre as mudanças sociais. A gente vê que os temas eles não são encerrados, porque as discussões continuam em aberto. São discussões que ainda são importantes para a área. Provavelmente daqui a pouco a gente vai de novo aí falar sobre memórias que não são aquela memória, né, aquela história única. A gente deve voltar para isso, porque a gente continua discutindo isso. Provavelmente outros temas próximos podem vir com algo nesse sentido. E aí a gente vê o que está acontecendo de fato a partir de cada uma dessas ações. A gente vê as programações especiais, né? A gente vê o engajamento interno da equipe, a gente poderia ter muitas experimentações, a gente poderia ver o museu se posicionando de uma forma clara sobre esses temas, mas não necessariamente é o que acontece em todas as instituições. Eu vejo que muitas vezes existe uma enorme correria para cumprir essas programações. Eu não sei se vocês já acompanharam o prazo que é lançado o tema e o prazo para desenvolvimento dessas ações. É sempre muito corrido. O tema é lançado ali em abril, e aí, né, a gente começa a ter o acompanhamento do tema do ICOM um pouco antes, mas ele nunca é exatamente igual, e aí ali em abril eles soltam o tema, soltam o material, e as instituições começam a organizar suas ações a partir dali.
ou que é um pouco complexo, fica muito corrido. Eu sempre falo que para a gente pensar em algumas ações muito bem feitas, principalmente exposições e tudo mais, é bacana que a gente tenha uns 4, 5 meses de antecedência. Como a gente não tem tanto tempo de antecedência, essa ideia de experimentação muitas vezes acaba não acontecendo. A gente acaba repetindo ações que são feitas cotidianamente. Então, levantem lá a programação dos museus, da Semana de Museus desse ano. O que vocês vão achar muito? Webinar, roda de conversa, exposição. É basicamente isso que vocês encontram. É claro que muitos museus vão fazer coisas muito legais com isso. Não estou desvalorizando essas ações, mas a ideia de experimentação, de criar coisas novas, de realmente tentar uma participação para criar essas ações, não só esperar que as pessoas participem dessas ações, acaba ficando meio corrido. A gente não tem esse tempo na prática de fazer isso. Porque a gente poderia pensar de uma forma muito aprofundada essas questões. Vocês viram, as questões elas não são questões superficiais, essas questões são questões profundas. Elas podem ser discutidas de diversas formas. Normalmente, a gente sempre recebe o material com um texto base sobre esses temas, e eles permitem diversas interpretações de cada uma dessas temáticas que são abordadas anualmente. As temáticas, elas são bem abertas, justamente para você poder ter uma maior liberdade de escolher como que você vai discutir isso dentro da temática, da missão do seu museu. Então, as instituições, elas adaptam essa temática para aquilo que faz sentido para o que está acontecendo dentro delas também. Mas não com o aprofundamento que poderia ter, porque é muito corrido, né? Eu acho que ninguém vai discordar disso, que a gente poderia discutir de uma forma mais aprofundada esses temas que são tão bacanas, e a gente acaba discutindo ele muito rapidamente. Vou dar exemplos de ações que foram feitas em espaços onde eu fui estagiário, onde aconteceu lá nas primeiras semanas de museus, que muitas vezes me davam a impressão de ação feita só por fazer, só para poder se inscrever, para poder participar. Então, a gente estava lá falando de sustentabilidade, que é um tema que pode ser abordado de infinitas formas, mas, na prática, foi feita uma gincana com, sei lá, eram símbolos de coisas que tinham a ver com água, e as crianças brincavam com coisas que tinham a ver com água, mas eram respondendo perguntas e tal. Foi bacaninha, mas não traz para o visitante, né, para as turmas, um aprofundamento grande desse tema. Talvez as pessoas que participaram dessa gincana nem tenham entendido que, isso tinha a ver com a Semana de Museus, 2, tinha a ver com um tema mais profundo que estava sendo discutido. E eu dei um exemplo lá de trás para, né, vocês verem que isso sempre acontece, praticamente todo ano, porque muitas vezes acontece isso. O tema é soltado, e aí a pessoa quer fazer a inscrição, faz a inscrição, mas não faz uma discussão interna e externa desse tema, porque fica muito corrido. Então, o museu poderia estar se posicionando de uma forma mais clara sobre esses temas, só que como os temas eles são discutidos de forma corrida, o próprio museu, às vezes, não tem essa discussão resolvida para ele, ou em aberto para ele, ou nem fez essa discussão, só decidiu escrever uma ação. Muitas vezes aproveitam-se ações que já estão acontecendo, porque não dá tempo de pensar em coisas novas também, né? Trouxe essas ideias porque são coisas que eu vejo acontecer com bastante frequência. Então, é legal a gente pensar que os temas eles são controversos, eles são escolhidos com bastante antecedência, com bastante espaço para discussão, mas a gente não necessariamente se aprofunda da forma que a gente deveria, porque a gente fica preso no ter que fazer. E aí a gente acaba perdendo um pouco dessa possibilidade incrível que a gente poderia ter durante a Semana de Museus. E a Primavera de Museus também. É bacana a gente pensar que, em formas de não acontecer isso, mas enquanto a gente tem o tema solto, assim, muito em cima do laço, fica muito difícil da gente executar de outra forma. Então, o que eu acho que era para ser um espaço mais de experimentação, é o que acaba sendo só para movimentar os museus. Isso tem um impacto também, né? Se a gente pegar aquelas publicações, tipo Museus em Números, essas coisas, vocês vão perceber que tem uma ampliação de visitação nos períodos de Semana de Museus e de Primavera de Museus, porque as programações são muito intensas, né? Então, ele cumpre parcialmente o objetivo. Mas, se a gente pensar na relevância desses temas e no quanto a gente poderia discuti-los, a gente acaba não aprofundando tanto. E aí, tem muito a ver com isso que a gente fala aqui no Textas, né?
mais uma coisa que a gente acaba mais executando do que pensando, quando tem tanto espaço para uma discussão conceitual que pode realmente posicionar o museu sobre determinados temas. A gente gosta de falar que museus não são neutros, né, que os museus eles precisam se posicionar politicamente, mas se a gente não consegue ter um espaço para discutir, a nossa posição fica muito fraca. A gente acaba só trazendo mais do mesmo, chovendo no molhado, ou realizando por realizar. E aí eu acho que perde um pouco sentido, né? Vou beber um pouco de água, vocês fiquem à vontade, para a gente conversando à vontade, mas quis trazer os pontos positivos da Semana de Museus, que são muitos, é muito legal a gente ter essa movimentação, essa inter-relação, algo que acontece simultaneamente, mas pensar que na prática não acontece necessariamente, para variar, da melhor forma possível. Uma outra coisa que eu queria perguntar, assim, para vocês pensarem, talvez a gente não consiga fazer essa discussão durante a Semana de Museus, mas os temas, eles são muito relevantes, né? Então, de repente, as ações, elas podem ser contínuas, pensando nesses temas que foram tão carinhosamente escolhidos aí pelo ICOM, com coisas que retratam a área. Então, talvez seja bacana a gente pensar em ações a longo prazo, que podem ser desenvolvidas a partir dos temas que a gente não teve tempo de discutir, ou que a gente discutiu muito superficialmente. Às vezes, uma das formas da gente conseguir aproveitar ao máximo esses temas é se aprofundar mais neles mesmo depois da Semana de Museus, porque nada nos impede de fazer isso, né? E aí, o que vocês acham? Mari, o que você achou da criação do site em si? Você acha que ele democratizou? Você tem algumas observações? Porque, assim, o que eu penso? Bom, enfim, eu tenho algumas observações também, algumas críticas, porém, eu acho que o objetivo grande foi o processo de divulgação, mas poucas pessoas têm conhecimento desse site, né, enquanto o site realmente, de fato, de divulgação. Mas eu queria ouvir um pouquinho o que você tem a dizer sobre isso. Eu acho algumas coisas estranhas, tá? Normalmente, a Semana de Museus, ela acontecia de uma outra forma. Os links com os materiais para a gente saber o tema, né, eram bem mais aprofundados. Esse ano eu achei meio... Parece que eles mesmos correram para fazer, não sei, a impressão que eu tive foi essa, que não foi tão bem abordado quanto nos outros anos. Então, era um material mais superficial. Normalmente, o material que a gente recebe com a discussão do tema, com a importância do tema, trazendo uma reflexão, é muito aprofundado, com vários temas teóricos, que é muito legal para a instituição conseguir desenvolver isso. Esse ano era um texto jogado lá no site, né? Com pouco aprofundamento. Para fazer a inscrição, para acessar o site, para saber como é que estava a programação, também não estava muito claro. Nos outros anos eu achava que era melhor eles fazerem uma divulgação de uma forma mais interessante do meu ponto de vista. Podia não ser tão, sei lá, tão moderno, né? Porque eles colocavam um link que aparecia como se fosse um livro, um catálogo, que mostrava as cidades e o que estava acontecendo em cada cidade. Eu achava mais bacana. Exatamente isso, Maria Helena. Era um PDF com todos os links, e esse ano eu também não achei. Eu sou do tempo, na verdade, que era um livrinho que chegava lá no museu, inclusive, tem o livrinho, que era um livrinho de pelo menos umas 100, 150 páginas, com todos os números e todos os endereços do museu. Quando eu cheguei no Museu do Folclore, ainda era aquele livrinho, e eles enviavam todo o material por correio, não, e era bem completo o material, inclusive. E depois eles pegavam esse mesmo material e colocavam um link para a gente acessar ali, um PDF, e era muito completo, porque se eu quisesse saber o que estava acontecendo, sei lá, eu estou em Atibaia, mas eu quero saber o que está acontecendo em São Paulo também, eu conseguia. Eu quero saber o que está acontecendo em São José, eu conseguia, era muito fácil aquilo. Ele era muito mais visual, e esse ano eu não achei nada visual, eu achei muito mais complicado, de verdade.
E se para a gente é complicado, imagina para o público em geral, que deve ter ficado ali sem saber exatamente o que estava acontecendo, né? Com as ações. Então, dependia muito mais das ações, das divulgações dos museus, do que aproveitar aquela divulgação do IBRAM, que sempre foi muito legal. Achei que perdeu um pouco. E o próprio material de divulgação é o que eu falei. Antigamente, o material de divulgação do tema, ele era muito completo. Era super bacana. Ele vinha até um pouco exagerado, né? A pessoa, se quisesse ler todo o material de apoio, tinha links com outros livros para você compreender mais a discussão. Era super legal. Esse ano eu achei meio... Ele vinha com aprofundamento e com proposituras de atividade, inclusive, né? Ele propunha atividades para discussão do tema. Ele elencava, né? Ele elencava vários tipos de abordagens, sugeria outras abordagens, era mais completo no meu ponto de vista. Esse ano eu achei que não foi muito, não. Não sei se vocês também tiveram essa impressão, mas logo que eu recebi o material, eu fiquei até procurando se não ia ter mais um PDF, um link, um texto. Às vezes vinham uns textos super poéticos, né? Era bem legal mesmo. Seria bom os nossos colegas dos outros museus também colocarem suas percepções de Djalma, o pessoal aí do Museu do Esporte. O que vocês acharam desse ano? O Djalma falou aqui, ó, que no início eles enviavam um banner e algumas camisetas também. Sim, e depois agora eles só enviam o material, né, tipo, gráfico para você inserir nas suas atividades, mas também eu tinha achado do ano passado mais completo. Eu tinha achado os materiais gráficos do ano passado mais interessantes do que os desse ano, enfim. É verdade, eles mandavam mesmo esse material promocional, de Djalma bem lembrou, banner, adesivo, né? O Elimar tinha dito também que ele teve alguma dificuldade com o site, especialmente para buscar atividades online. E era para ser uma coisa para facilitar, principalmente para as atividades online, né? Vamos pensar assim. Se eles tivessem deixado só o link, era mais fácil. E a Débora falou a mesma coisa, foi difícil identificar a programação das instituições esse ano. Eu também acho que o PDF ajudava bastante. Eu gostava muito. E era um negócio que estava funcionando, né, gente? Acho que estava todo mundo gostando, acho que eles podiam ter mantido. Ou pensado em uma forma que ficasse melhor. Mas a impressão que eu tive, posso estar super enganada, é que eles também fizeram isso na correria. Me pareceu um negócio mais corrido do que nos outros anos. Não sei se vocês tiveram essa impressão. Na verdade, o que eu percebi assim, é que o site está sendo desenvolvido há cerca de 2 anos, né? Porque ano passado eles começaram, deu problema, dava sobrecarga, a gente não conseguia. Esse ano mesmo, a gente sempre deixa mesmo para o final, infelizmente, a gente deixou para fazer as inscrições dos museus aqui do CCP, logo quase no finalzinho. E quando eu fui inscrever, de novo estava aquele problema de não conseguir, de não carregar o site, que realmente estava sobrecarregado, enfim, eu creio que ele ainda esteja em desenvolvimento, né? Mas eu acho assim que cabe também a gente mandar as nossas sugestões, né? Porque se está difícil a visualização, se está difícil a navegação, de fato, para fazer com que ele se propõe, que é a divulgar, né? A gente, como usuário, tem que identificar essa dificuldade de navegação para o que ele se propõe, né? Porque há 3 anos atrás ainda foi o PDF grandão, porque eu guardei todos os dados de todas as regiões, até mesmo para a gente ter como um endereço dos museus quando a gente envia o nosso caderno de folclore. Mas de 2 anos atrás, realmente ficou mais difícil saber a programação dos outros museus. Enfim. Eu acho assim que vamos ver o que acontece em setembro, né? Na primavera, mas eu acho que eles podiam pelo menos voltar com um material mais completo para discussão. Na Semana de Museus é sempre mais completa do que na Primavera de Museus, né? Bem mais completo, o material sempre foi. Mas vamos ver o que acontece, porque realmente acho que cabe mesmo a gente mandar um e-mail para eles. Eles sempre fazem pesquisa para saber o feedback. Então acho que vale a pena a gente compartilhar com eles. Eu senti falta mesmo de um texto bacana, assim, sobre o tema escolhido e senti falta do PDF com as atividades.
Ou se não fosse PDF, eles podiam ter feito um mapa, e nesse mapa ser clicável ali, separar por estado, enfim. Tem várias formas da gente conseguir fazer isso. Ou dá para digitar o nome da cidade, aparecer todas as atividades, podia ser mais navegável, né? Até tem um filtro para filtrar por cidade, mas ele é muito assim, não é intuitivo, né? A navegação não é intuitiva para que você coloque o filtro das cidades, então ele realmente não é. E essa coisa da geolocalização é muito legal, né? Porque você clica exatamente onde você quer ir, onde você quer olhar. Eu acho importante também. Eu não sei se tem, eu não verifiquei o site o suficiente para ver se tem essa questão da geolocalização. Eu sei que quando a gente estava inscrevendo a atividade, eles colocavam lá um ponto, um marco, né, no mapa para a gente identificar onde a atividade iria ocorrer, numa geolocalização. Existia isso na hora de inscrever a atividade. Mas eu não sei também se isso era utilizado para a pessoa identificar exatamente aonde aquela atividade ocorreria, enfim, não sei. Estou aqui a minha impressão é que eles vão usar depois, sabia? Quando sair o relatório. Eu não sei se eles usaram para a gente conseguir, para o usuário, né, conseguir se aproveitar disso de alguma forma. Eu acho que isso vai ser usado para o relatório. Sim, pode ser que eles utilizem mesmo depois para relatório, ou mesmo para identificar no mapa, né, um processo de geolocalização mesmo de mapa, onde todas as atividades de fato ocorreram, né, com aqueles pontinhos, enfim. Vamos esperar. Vamos esperar e vamos esperar como é que vai vir o relatório, porque todo ano eles soltam também, né, o que aconteceu, quantas pessoas visitaram na Semana de Museus, o que aconteceu, é bem bacana. Eu sempre acompanho os relatórios também. Eu adoro esses números de museu, sabia? Acho muito legal, isso dá para a gente um panorama muito claro de como está o cenário museal no Brasil. Então, eu sempre fico acompanhando, vendo os relatórios, enfim. Eu imagino. Não sei, gente. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, Diomar, pode falar, fica à vontade. Oi, bom dia. É sempre um prazer participar aqui do evento. Vou falar um pouquinho como público, porque eu não sou da área da museologia, então eu não tenho consolidado, por exemplo, data do Dia Internacional dos Museus. Então, vai virar o ano, eu vou esquecer previamente quando vai cair a Semana de Museus do ano que vem. Mas eu não precisava ser público, eu podia ser um parceiro, porque a gente ligado à universidade, eu acredito que todos os cursos teriam possibilidade de propor atividades para seus alunos durante a Semana dos Museus. E eu vivenciei isso um pouco na pele, porque eu só lembrei, na verdade não lembrei, fiquei sabendo da Semana de Museus um pouquinho antes, porque provavelmente vocês alertaram no mês anterior. E aí, quando chegou o período, eu tentei participar do máximo de atividades possível, priorizando atividades online, porque dão a possibilidade da gente sair no mesmo dia do interior de Minas até o interior do Piauí, que foi o que eu fiz muitas vezes. Em algumas lives que eu participei, eu era o único ouvinte. E isso me incomodou sobremaneira. E eu comecei a conversar com meus alunos do curso de Ciências Biológicas, que é um curso que tem tudo a ver com museu em si, mas não é da área de museologia. Então, a gente é muito mais frequente, é muito mais público, mas poderia ser parceiro. E conversei com eles, falando, puxa vida, tantas atividades e vocês quase não participaram, porque no final do ano eles têm que, no final do período, ou quando vão se formar, eles têm que justificar as tais horas complementares. E, caramba, só de horas complementares eu teria 40 da Semana de Museus, porque eu participei, de fato, de muita coisa. E eles falaram que simplesmente não ficaram sabendo e também, mesmo que soubessem, não teriam tempo. Afinal de contas, o curso é integral. E isso ficou batendo na minha cabeça. E aí eu gosto sempre de pensar no mundo ideal, mesmo sabendo que é impossível. Eu acho que não deveria ter aula nas universidades, sabe, durante o período.
E todas as disciplinas de todos os cursos deveriam propor atividades em museus, para a gente ter essa grande celebração. E, com isso, um evento que já tem 23 anos de realização, ou seja, já está completamente consolidado, um negócio que vai fazer um quarto de século daqui a pouco, a parada tradicional. E ninguém fica sabendo, fora do público que realmente frequenta os museus e fora, é claro, do pessoal que trabalha nos museus. E aí eu fiz isso para as minhas disciplinas. Eu leciono em 3 disciplinas e nas 3, às vésperas, eu propus atividades em museu. Do lado da minha universidade tem um museu, o Museu de Ciências da Terra, então foi fácil, meio que no improviso, fazer uma visita. Eu levei 2 turmas, porque eu consegui encaixar no calendário, a terceira turma tinha prova. E aí, depois da prova, a gente foi. E aí eu não pude cobrar, foi espontaneamente, mas mais da metade da turma foi para visitar o museu. Então, eu acho que tem interesse em vários cursos. E eu acredito piamente que todas as disciplinas e todos os cursos, pelo menos alguma atividade eles poderiam propor em museu. Isso ia fazer, eu acho que meio que a roda girar de modo mais efetivo em termos de propaganda. Conversei até com meus colegas na primeira reunião de departamento que teve depois da Semana de Museus. A maioria ficou em silêncio, balançou a cabeça timidamente de concordância. Não tem esperança que ano que vem não tenha aula. Não tenho, de fato, esperança, mas eu penso que seria uma forma da gente fazer uma participação efetiva em um evento oficial. Com relação ao site, eu tive muita dificuldade, porque eu queria buscar atividades remotas e eu colocava lá YouTube. Aparecia tudo, porque a maioria botava um canal do YouTube, mesmo quando a atividade não era remota. E aí botava remoto. Também alguém tinha a palavrinha remota na sua configuração, mesmo não sendo. Então, eu perdi muito mais tempo até procurando as atividades do que, de fato, cursando e frequentando. Eles podiam ter resolvido com filtro, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E o filtro do Rio de Janeiro foi completamente caótico, porque não fez distinção entre a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro. Eu acho que é um pequeno problema de ajuste, mas aí a gente não conseguia pegar as coisas da cidade, tinha que ver o estado inteiro. São pequenos ajustes, de fato, mas eu acho que a propaganda seria fundamental e uma parceria com as instituições para a gente frequentar mais e aí sim trazer a reboque a sociedade como um todo, porque, caramba, é interessante demais. Tem cada coisa que eu nunca imaginei. Eu conheci museus que eu jamais tinha pensado da existência, desde o Museu da Cachaça até museu no interior. Foi fantástico, foi fantástico. Tomara que realmente melhore essa questão da propaganda. Isso que você falou de ter só você na live é meio triste, porque é o que eu estava falando, a instituição ela corre muito para conseguir se organizar e participar da programação. Então, às vezes, a equipe se desdobra para conseguir fazer isso e não tem a repercussão que poderia ter. É decepcionante, é triste, deve ser extremamente frustrante. Ainda bem que você participou, senão não ia ter ninguém. Eles iam abrir a sala, depois de ter preparado o encontro, depois de ter preparado o tema, que a gente sabe que dá trabalho, e não acontecer nada. É complexo, né? Às vezes chama um convidado, às vezes realmente faz uma baita organização para isso e peca na divulgação, principalmente museus menores. Se a gente tem um museu que já é um museu grande, as divulgações deles automaticamente vão ter uma maior repercussão. Agora, um museu pequeno, as divulgações deles às vezes não têm repercussão nenhuma, né? Enfim, e aí a gente pensa que o IBRAM poderia ser realmente um canal para dar uma democratizada nessa divulgação, né? Não vai se equiparar aos museus grandes que têm um perfil que já tem muitos seguidores, que qualquer ação que eles compartilharem vai ser muito vista, mas ajuda que os pequenos museus consigam ter as suas atividades minimamente visualizadas. Fiquei pensando na outra coisa que você falou, sobre só as pessoas que vivem em museu terem conhecimento da Semana de Museus. E eu tinha até pensado nessa reflexão quando eu fiz os slides, a mesma coisa, eu falei assim, o que será que visita a Semana de Museus, né? Porque se não for uma atividade feita em parceria com escolas, que pode acontecer, muitas vezes a gente tem essas atividades, né? Já organizei algumas em outros museus, no Museu do Folclore também às vezes acontece, e em vários espaços também acontecem essas atividades com escola, e aí você já tem o público, porque você já marcou com eles, você já organizou com eles. Mas se não for isso, é espontâneo. E aí, quem que é o público espontâneo? É o pessoal que já visita museu.
ou que, por algum acaso, está turistando na cidade, naquele dia decide visitar o museu, mas não necessariamente por causa da Semana de Museus. E aí eu fico bastante pensativa nisso. Se a divulgação fosse mais forte, que nem você falou, em parcerias, talvez tivesse uma adesão maior. A gente já está aí com mais de 20 anos de Semana de Museus e não tem essa repercussão toda, né? Enfim. É interessante. Pode falar, gente. Eu vi que tem várias pessoas, eu não sei, alguém organiza a fila. Acho que foi, quem que levantou a mão primeiro? A Camis ou... Não sei, gente. Pode falar, então. Ô, Marina, deixa eu falar uma coisa. Isso que o Eliomar falou aí é interessante mesmo, né? A gente observa muito isso. Porém, eu acho que a nossa educação cultural não chegou ao ponto de você ir espontaneamente nesses eventos e aos museus. O que eu vejo isso, né? As pessoas falam, mas ainda tem uma conotação muito equivocada com relação ao museu. Não fomos meio criados para apreciar os museus. Então, na verdade, os cursos, as escolas e as faculdades, elas deveriam, por iniciativa dos professores, montar pequenas excursões para levar essas pessoas ao local. Eu me recordo que o ano passado, exclusivamente, estava fazendo um curso lá em São Paulo, e os grupos lá era o professor de desenho que reunia o grupo, fala, nossa aula semana que vem vai ser lá no MASP. Nós vamos ver essa e essa obra e a gente vai estudar a parte geométrica, a estrutura, a textura, todas essas coisas. Então, ele dava um adiantamento, e quando levava o grupo, se contava a presença, para alguns casos, até certificado, para valorizar a presença do aluno lá, eles davam. Então, se a gente começasse a fazer mais isso, eu acreditaria que, aos poucos, as pessoas iam tomando gosto. Até porque, como eu faço monitoria no Museu do Folclore, quando vem as crianças para conhecer o museu, daí eu até pergunto, e aí, lá na escola você vai falar que você esteve aqui no museu, que você viu essa peça, que viu aquilo? Então, assim, sempre uns questionamentos para que o jovem, a criança, o adulto, fale a outros aquilo que ele viu e que ele aprendeu, que ele admirou, coisa que talvez ele não conhecia. Então, assim, já está há anos esse trabalho, mas ainda falta muita coisa para melhorar, né? E a gente podia ficar com mais atenção nesse sentido de montar os grupos e levar, fazer as excursões e levar. Uma hora as coisas vão fluir. Tem bastante a ver com o que o Eliomar falou, né? E bastante a ver com a ideia de educação patrimonial. Enfim, é um pouco complexo. Eu falei até no outro texto que a maior dificuldade que o pessoal tem é transporte. Então, às vezes, as instituições, né, as escolas, elas querem levar os alunos no museu, mas elas conseguem fazer uma visita no ano, e elas precisam selecionar o lugar que elas vão naquele ano. E, enfim, às vezes o museu não é a primeira escolha, né? Porque às vezes as crianças elas precisam de outras experiências também. É um pouco complicado. Enfim, são muitas questões. Acho que aos pouquinhos dá para ir melhorando, mas eu acho que aquilo que o Eliomar falou é muito fundamental, pensar em parcerias mesmo, né? Uma ampliação da divulgação. Ele falou que no departamento dele não é muito divulgado, mas eu lembro o caos que é quando a gente está no departamento de museologia das universidades, porque é só atividade atrás de atividade. Então, por que não há uma conversa maior, uma inter-relação maior entre esses departamentos? Isso poderia já ajudar muito a fazer com que haja um intercâmbio de fato. Lembra, a gente até colocou ali nos slides que intercâmbio era uma palavra-chave para a Semana de Museus, mas vejo que esse intercâmbio não acontece da forma como deveria necessariamente. A gente ainda está discutindo um pouco entre a gente, né? Enfim. Pode falar, Camis. Quando o Eliomar falou, eu estava justamente pensando nessa articulação de redes, né? E eu acho que a Semana de Museus ela é uma oportunidade para esse tipo de movimentação, mas por conta do tempo que a gente tem para prever as ações,
a gente mal consegue idealizar, encaixar as nossas atividades ou planejar atividades específicas de acordo com a temática, né? Que a gente já corre para isso. Quem dirá criar atividades e ações em parceria, né? Porque aqui, por exemplo, na nossa região do Vale, é muito fértil, né, essa movimentação cultural, os espaços de cultura, os espaços museais, as escolas. Então, eu sinto que a Semana de Museus, a Primavera de Museus, são oportunidades para a gente fomentar as redes, mas porque a gente não tem esse tempo prévio, né, ou às vezes a gente também deixa para pensar a Semana de Museus quando o tema é lançado, né, para estar em consonância com o que vai ser discutido por todos os museus integralmente. Então, às vezes a gente deixa para pensar a hora que surge o tema, mas na hora que surge o tema não dá mais tempo de buscar e criar parcerias, né? Então, eu sinto que às vezes a gente fica, ou a gente vai alinhado ao tema, e aí isso se restringe a cada museu pensar a sua atividade para aquela temática, né? E aí é isso, continuamos individualizados, o que, claro, não é um problema que cada museu também se coloque para pensar esse tema, da maneira também que o museu trabalha as suas próprias temáticas, né? Acho que isso é super válido. Mas eu lembro esse ano, quando a gente estava inscrevendo a nossa programação, o quanto me deu vontade, quando estava naquele clique de essa ação é no museu, é externa, é em parceria, né? De ter ações ali que correspondessem a essa possibilidade também, né? Da gente estar em ações conjuntas, né? Ainda que, né, incipientes, ainda que miúdas a princípio, mas que a gente pudesse aproveitar essa oportunidade desses movimentos mais completos, né, para se integrar e para criar possibilidades de integração que fossem um pouco mais recorrentes, né, menos burocráticas, assim, né, no sentido de criar parcerias muito estruturadas. Então, eu acho que esses movimentos, eles trazem essa possibilidade, mas a gente ainda, o quanto que a gente ainda consegue se articular para isso, né? Então, acho que são coisas interessantes da gente pensar pós-Semana de Museus, porque vem outra no ano que vem, né? E aí, quando vier essa outra, talvez a gente já esteja com algumas possibilidades, independente ainda do tema, né? De, puxa vida, podemos fazer algumas coisas juntos com quem? Né? Podemos criar essas redes entre quais, né? Da nossa região, coisas mais presenciais, coisas externas e virtuais. Então, acho que é importante que a gente, enquanto instituições, se anteveja um pouco, né? E tenha esse dado da rede, da interação, e dessa possibilidade de rede enquanto formação de público também, né? Porque a gente entende que formação de público não é só as pessoas que vêm visitar os espaços, mas é o quanto a ação desses espaços chega nas pessoas, né? Então, eu acho que essas relações, elas precisam encontrar espaços de serem construídas, e às vezes, no prazo que a gente tem, a gente não consegue encaixar. Então, eu acho que são questões para a gente ir refletindo ao longo da nossa atuação e ir fazendo essas conversas para que no momento que o tema esteja levantado, a gente já saiba onde que essas conexões são mais pertinentes, né? Quem que está mais disponível para pensar coisas juntos. Então, eu acho que é uma boa oportunidade agora, a gente está fazendo essa conversa muito fresquinha ainda, né? Inclusive nessa avaliação, né, do que, puxa vida, o PDF funcionava, né? E essa avaliação, ela tem que ser feita bem agora mesmo, porque a gente acabou de viver isso, né? Só que a gente não pode perder essa avaliação para a próxima Semana de Museus, né? Ou seja, para que a gente não comece a pensar nela a partir do lançamento do tema, mas talvez criar redes e pensar nessa proposta de interação para além dos movimentos muito pontuais. É claro que a gente sabe que esbarra em recurso financeiro, né, que a Semana de Museus, ela é tocada também de acordo com os próprios projetos das instituições, né, não tem um aporte financeiro específico para essas ações, né, então a gente também precisa ir fazendo esses encaixes, mas eu acho que se a gente se antever,
de alguma maneira, ou se essa reflexão ela faz parte, né, do que a instituição vem pensando e programando e planejando, talvez a gente possa criar conexões um pouco mais efetivas para a hora que essa oportunidade aparece, né, como esses momentos de integração. Só completando a fala da Cami, e é engraçado, porque assim, a gente vibra, a gente está aqui rodando na nossa roda, fazendo as nossas atividades, fazendo o nosso processo de dia a dia e correndo já com a nossa programação fechada. Aí, quando chega o tema, a gente vibra quando ele casa com nossas atividades de fato, como foi, por exemplo, esse agora, né? Quando o tema chegou, a gente super vibrou, porque ele era exatamente aquilo que a gente faz. Então, era muito mais fácil a gente pegar aquilo que já estava acontecendo, que a gente já tinha atividades pré-programadas, né, na nossa programação normal, e encaixá-las dentro da semana, dentro da programação da semana, porque os temas já casavam, porque é aquilo que a gente trabalha de fato no nosso dia a dia. A gente até vibrou quando saiu o tema, a gente disse, nossa cara, a gente já tem tudo, já vamos lá e colocamos. Mas nem sempre isso vai acontecer, né? Serão discutidos outros temas lá na frente que nada terão a ver, às vezes, com o nosso escopo de trabalho cotidiano. Então, é muito pertinente essa colocação da Camila, de fato, para que a gente já pense, né, nesse processo de como encaixar. Porque, pelo tempo que eles lançam, para o tempo que a gente tem para conceber, é realmente muito pouco e vai ser na base do encaixe mesmo. E acho que a gente pode pensar em começar antes essas parcerias, mas também em não terminar essa discussão na Semana de Museus. Eu acho que a gente pode trabalhar esse tema de uma forma continuada, de alguma forma, porque, ainda não é que eu comentei, são temas que estão aí, pulsando na área. Então, por que não aproveitar essas discussões que às vezes a gente não conseguiu se aprofundar em maio, mas continuar discutindo isso em abril, em junho, em julho, agosto, enfim, a gente conseguir levar essa discussão mais adiante para tentar se posicionar melhor sobre esse tema, enquanto instituição, né? Mas acho que é bacana, assim, a gente fazer essa reflexão sobre o que acabou de acontecer, né? E que vai acontecer no que vem. Eu queria saber do público aqui presente, quem mais conseguiu participar de alguma atividade, porque a gente também não conseguiu, eu não conseguia participar de atividades de outros museus, porque nós estávamos também focados nas nossas atividades, né? Que foram ótimas, e teve também integração com outros grupos, nós tivemos momentos, assim, muito sensíveis dentro da programação de Semana de Museus, que foi muito bonito, foi muito legal. Mas eu queria também ter participado de outras atividades, né, de outros museus. Eu queria saber de vocês, coloca aqui no chat, sei lá, alguma coisa, né, se vocês conseguiram participar de alguma atividade, ou se tem alguma sugestão, por exemplo, que seria legal de ter atividade nessas semanas. Aqui em São José, por exemplo, poucas instituições participaram, né? Nós não tivemos uma adesão muito grande, então nós tivemos ali o Museu do Folclore, o Ecomuseu, e mais 3 instituições da cidade. Os maiores museus não participaram, infelizmente, mas nós conseguimos acompanhar atividades de vários museus, principalmente pelo pós, não só pela divulgação, mas no próprio perfil do Instagram, o @museusbr, eles foram divulgando também, né, quais museus estavam fazendo atividades.
e em vários eles fizeram atrelados a escolas. Então, daí teve atividade atrelada à escola, daí com bastante público também. E eu acho interessante isso que a Mariana trouxe da reflexão para além do público, né? Porque eu acho que para a gente que trabalha nos espaços museais, o tema da Semana de Museus são sempre temas para a gente pensar a condução, a prática. Então, além das atividades propostas, né, do objetivo, né, assim, que é propor atividades, eu acho que essa reflexão ela é importante de permear mesmo o caminho, né, das outras práticas. Então, esse ano, por exemplo, né, pensar o futuro dos museus em comunidades em rápida transformação, né, acho que são alguns links que se abrem para isso. Um deles é comunidades em rápida transformação, né, a gente vê isso acontecer em comunidades menores e mais resguardadas, na sociedade como um todo. Então, essa transformação tem muita coisa para pensar a partir disso. E esse outro lado, futuro dos museus, né? Então, eu sinto que pensar o futuro dos museus é pensar na importância deles para enquanto espaços culturais, sim, enquanto espaços de história, enfim, dependendo também da temática que o museu desenvolve, né? Mas também no sentido que isso faz, né, para o outro lado, né? Então, eu acho que é importante esse tema de pensar o futuro dos museus, porque o futuro dos museus vai existir quanto mais sentido façam esses espaços para os seus públicos, né? E então eu acho que é uma discussão que realmente a Semana de Museus ela traz um tema que às vezes se restringe muito à objetividade de programar ações, né? Mas que, sobretudo, acho que a gente, enquanto profissionais, precisa ir se apropriando dessas discussões e trazendo para as equipes, né, para que elas sejam mesmo pontos de reflexão para as outras atividades também, né, para a condução do trabalho como um todo, né. Exatamente. Foi o que eu fiquei pensando, acho que é bem isso mesmo. Gente, acho que talvez a gente encerre por aqui, então. Queria agradecer mais uma vez a participação sempre de vocês. Lembrar que mês que vem nós teremos mais. E que em breve a gente manda o próximo tema para vocês acompanharem. Vamos também organizar mais uma enquete para vocês sugerirem temas. Porque o próximo a gente já pensou, mas quem sabe depois a gente já consegue trazer algum tema de vocês. Sim, e divulguem, tá? Divulguem para os museus amigos, né? Para os outros museus que vocês conhecem, pessoas que vocês achem que vai se interessar nesse conteúdo. Divulguem a participação nesse encontro que é tão importante, né? E também podem utilizar os nossos materiais que estão no YouTube, né? Desde o começo lá do Textas com Museologia, e frequentar e dar um like também, dá um like para a gente, que é para a gente saber a quantidade de pessoas que está visualizando o nosso material. Muito obrigada pela participação de todos.